o julgamento de Deus. Queremos ter aqui como base aqui deste estudo da palavra de Deus a respeito do julgamento de Deus. Queremos ler aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, que nos fala assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Queremos aqui, dentro deste tema, mostrar aqui a respeito do julgamento de Deus. Nós temos, muitas vezes, um ponto de vista que nós queremos dizer que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, que ninguém pode nos julgar, que ninguém é capaz de observar defeito nos outros, porque todos, na verdade, falhamos e todos, na verdade, não temos o direito de julgar no nosso ponto de vista humano. Como nós conhecemos muito bem aquele capítulo 7 de Mateus, versículo 1, que diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas nós não estamos aqui como juiz para julgar, para procurar defeitos, para criticar, para se apresentar como perfeito. Não, estamos aqui, através deste estudo, para mostrar o julgamento de Deus. Estava conversando uma certa vez com uma certa pessoa que é espírita macumbeira, e entrando no assunto a respeito de Jesus, ela falou, se defendendo. Ela disse: ninguém pode julgar ninguém. Quem é o homem para julgar o próprio homem? Eu disse: na verdade, o homem não pode julgar. Aí eu perguntei para ela, Deus colocou no meu coração uma pergunta para fazer para ela. Deus pode julgar? Ela, pode. Então, ele vai julgar. E ela ficou pensativa a respeito do assunto, porque na verdade o homem não pode julgar, mas Deus pode. E o maior problema é que Deus vai julgar. Nós queremos ler aqui um versículo aqui da Bíblia de João, capítulo 12, versículo 47 e o versículo 48. Uma reflexão aqui para nós meditarmos como cristãos. Diz assim a palavra de Deus: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus falou essas palavras. Versículo 48 diz assim: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus falou que aqueles que são do mundo, que não conhecem a Jesus, que não querem a Jesus, não aceitam a Jesus e querem viver uma vida regaladamente, carnalmente, impuramente, erroneamente. Jesus falou que não tem problema não. Não quer aceitar, ele respeita. Também para o cristão também. Há muitos cristãos que querem viver uma vida, eles aceitam a Jesus, mas não aceitam a palavra de Jesus. Eles aceitam o Evangelho, mas não deixam o Evangelho entrar nele para trazer uma mudança de vida. Então Jesus falou, aquele cristão, aquele ímpio, aquele que não se importa com as palavras de Jesus, mesmo sabendo que está errado, e não tem compromisso, não crê, não guarda
os ensinamentos, não teme, não aceita, não dá ouvido, Jesus falou, não tem problema não. Continue como você quer viver. Jesus falou, as palavras que eu disse, que eu tenho falado, é o qual está aqui, os ensinamentos da palavra de Deus, as mensagens que o Espírito Santo tem falado através de louvor, através de pregação, através de testemunhos. Destas palavras, no último dia, irá julgar aqueles que não querem compromisso com a Bíblia. Então, isto é coisa que nos inquieta, nos perturba a respeito do grande dia do acerto de contas com Deus. Sabemos que o homem, ele é conhecedor. Nós temos aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20, está dizendo que Deus se revela para o homem de todas as formas, através da criação, através do mundo espiritual, através dos acontecimentos que está se cumprindo. Tudo Deus tem revelado na mente do homem. Não existe pessoa inocente. Todos quanto pecam sabem que estão errados. Não há uma pessoa que vá roubar que não saiba que está errado. Não há pessoa que vá beber e não saiba que está errado. Não há pessoa que diz palavras torpes, palavras indecentes, que não saiba que está errado. Não há aquele que traia o seu cônjuge, que não saiba que está errado diante dos olhos de Deus. Mas o grande problema aqui é que muitos não estão preocupados com o julgamento de Deus. Deus irá julgar todos naquele grande dia. Existe um acerto de contas. Do jeito que a humanidade vive, e muitos pensam assim, não, mas Deus ele é injusto, ele não vê a maldade do povo, tanta gente inocente sofrendo, tanta gente que não tem culpa, pagando pelo preço, pelo ato de alguém, vive uma vida de sofrimento na companhia de alguém, perdeu tal coisa, mas Deus ele não é cúmplice do pecado. Deus não é de acordo com as coisas erradas, mas ele é longânimo. Vamos ler aqui, 2 Pedro capítulo 3, o que a Bíblia nos diz aqui a respeito da paciência de Deus. 2 Pedro capítulo 3, está bem claro aqui o que Deus acha e o que Deus pensa a respeito das coisas que estão erradas. Diz assim, versículo 5 diz assim, 2 Pedro 3,5 diz assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo, Deus está dando tempo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus ele dá oportunidades. Mas a preocupação aqui, neste estudo, é a respeito do dia do julgamento. Aqueles que desperdiçam a oportunidade hoje de temer a Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, de andar no caminho reto, estes tais irão prestar contas a Deus dos seus atos. Romanos 14, versículo 12, está bem claro aqui para a nossa
reflexão diz assim: Romanos 14, Romanos 14, 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Nós temos um acerto de contas com Deus. E esta é a preocupação que nós estamos aqui para trazer um alerta para a igreja. Alerta para aqueles que ouvem a palavra de Deus, que não se preocupam com as coisas de Deus, acham que esse mundo aqui está fora do controle de Deus e fazem o que querem. A política, né? As autoridades, lamentavelmente até a igreja está fazendo como quer, está vivendo como quer, cada um cria sua doutrina. Existe pastor que libera isso, outro libera aquilo, outro fala que aquilo não é pecado, cada um fala de uma forma e não aceita o que está escrito na Bíblia. Cada um tem a sua maneira de pensar, mas deixa eu falar uma coisa. Dentro aqui da palavra de Deus, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus diz assim, ó: Deus não tem o culpado por inocente. O culpado, ele é culpado. Deus não passa a mão, Deus não encobre. Deus, ele é paciente, Deus é longânimo e está dando oportunidade para se consertar. Temos aqui no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 até o 16. Algo muito preocupante aqui, que encontrei aqui na Bíblia, que nos deixa uma certa preocupação com o ponto de vista de muita gente. Romanos 2, versículo 14 até o 16 diz assim: Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, mas para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Entendemos aqui que aquele que tem pensado algo, aquele que tem feito algo e não tem falado para ninguém, ninguém sabe, ele nunca falou para ninguém, um erro que ele cometeu, algo que ele pensa, um pensamento que Deus não aprova e que a pessoa, ninguém nunca soube. Imagina aquelas pessoas dentro da igreja que têm vontade, pensamentos às vezes errôneos. Pessoas que são vingativas e têm a vontade, já pensou, já imaginou até em matar o seu irmão dentro da igreja. Às vezes o ódio, a raiva, ele cria pensamentos que não agradam a Deus. Já pensou pensamentos indecentes a respeito da mulher do próximo? Muitas vezes dentro da igreja, que não pode ser falado para ninguém, muito menos para a esposa. Deus, ele conhece. Então, estes segredos, que somente as pessoas sabem, eles virão à tona diante de Deus naquele grande dia. Então, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma consciência pura, um pensamento decente, correto, e que nós venhamos temer a Deus. Porque nossos pensamentos são segredos, Deus os conhece. E queremos aqui trazer um alerta, que nós venhamos temer diante de Deus. Nós lemos em Apocalipse capítulo 20, que os livros foram abertos. Os livros das obras, os livros das culpas, todo o nosso comportamento, todas as nossas palavras, todas as nossas
atitudes estão registradas no livro das obras, no livro das culpas. Serão abertos vários livros e nada está encoberto diante dos olhos de Deus. Só que muitos acham que têm liberdade de fazer o que quer. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhe esclareça o evangelho de nosso Senhor. A salvação. Muitos criticam, muitos preferem viver uma vida do jeito que eles gostam. Fazem o que querem, falam o que querem, vão para onde querem, se vestem como querem, se esquecem, muitas vezes tentando enganar a si mesmo. Muitas vezes muitos cristãos, eles sabem que estão errados. Eles sabem que a maneira deles se vestir, de falar, de agir. Muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que não quer falar com o seu irmão, não suporta mais o seu irmão. Muitas vezes quer trazer uma má fama a respeito daquelas pessoas que ele não gosta. Pessoas que muitas vezes são problemáticas, pessoas que são insuportáveis. Muitas vezes nós guardamos dentro de nós um sentimento de mágoa, de afastamento. E isto aqui também será esclarecido, será exposto no dia do acerto de contas com Deus. Então queremos dizer aqui um alerta. Nós precisamos andar com temor diante de Deus, para naquele grande dia nós não venhamos a ficar aqui no dia do arrebatamento. Outra coisa aqui que nós queremos comentar é em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Imagina um cristão levar outro cristão para a justiça. No livro de 1 Coríntios capítulo 6, está reprovando este comportamento. Um cristão não pode levar um patrão cristão à justiça para ganhar os seus direitos. Imagina uma pessoa que não é cristã, um juiz, um advogado, muitas vezes pessoas má, não conhecem Jesus, eles necessitam vir a pegar 2 cristãos e resolver a causa deles, porque os cristãos andam em briga, em guerras. Isto aqui serve de escândalo para o Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, leia todo o capítulo na sua Bíblia e veja se Deus aprova isto, mas muitos, eles preferem não perder o dinheiro, os seus direitos para o seu patrão cristão. E preferem irem à justiça em busca dos seus direitos. Cristão, ele é diferente. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim, ó: é impossível que não venham os escândalos, mas ai dos tais que pelos quais vierem os escândalos. Então existe muito escândalo. O evangelho hoje é desacreditado por muitos. Quando se fala de pastor, é coisa desacreditado, é coisa que muitos não querem conversa. Muitas vezes quando se fala de crente, fazer negócio com crente, muitas vezes, muitos não querem, porque foram decepcionados. Mas todos esses maus testemunhos não estão impunes. Tem um acerto de contas com Deus. É necessário nós nos arrependermos e tentarmos voltarmos lá onde nós erramos e falhamos e não cumprimos muitas vezes com nossos compromissos. Existem 2 tipos de pessoas que eles não pagam. Aquele que não tem condições de verdade e aquele que não quer pagar porque eles são maus pagadores. Então, no dia do acerto de conta, Deus irá julgar a atitude de cada um. Nós precisamos, como cristãos, estarmos alerta para que nós não venhamos a ficarmos aqui naquele grande dia perguntando: Senhor, por que eu fiquei? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito que nós somos as testemunhas de Jesus. Jesus veio, enviou seu Espírito, subiu para o céu, enviou seu Espírito, nos convenceu, nos converteu, nos transformou, agora nos identificamos como cristãos. Como é que está a nossa vida de cristão diante da nossa família, diante dos nossos familiares, diante dos nossos vizinhos, lá na empresa, na escola? Como é que está o nosso comportamento? Nós somos testemunhas que existe transformação de vida e que existe salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que era desonesto tem que ser honesto. Aquele que mentia não pode mentir mais.
Aquele que era ignorante tem que ser calmo, para que não venha trazer escândalo ao Evangelho de Cristo. Nós sabemos que nada vai ficar impune. Até os anjos que se rebelaram, juntamente com o diabo, lá no céu, ele será julgado naquele grande dia. Olha o que fala aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Até os anjos irá ser julgado, nós iremos julgar. Aqueles que serão salvos, aqueles que irão passar pelas provas deste mundo e não irão negar a Cristo, irão ser fiéis, eles terão os direitos de julgar os anjos que se rebelaram juntamente com o diabo. Vamos ver aqui, Judas versículo 5 a 7. Diz assim, ó, Judas versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, os anjos, como está aqui em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, está dizendo aqui que houve uma guerra no céu. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Versículo 8 diz assim: versículo 2 diz assim: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isto aqui é uma alusão a respeito de Maria, que estava para nascer o Cristo. E o diabo perseguiu, tentando matar Cristo, tentando matar Jesus recém-nascido. Mas nós queremos falar aqui deste dragão que levou a terça parte das estrelas do céu, que simbolizam aqui os anjos. Então a terça parte foram, junto com o querubim ungido, fazer uma guerra no céu, onde fala aqui no versículo 8 e o 9 que diz que eles perderam a guerra e foram expulsos do céu. Diz assim o versículo 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós vemos lá em Judas, versículo 4 e o 5, que os anjos serão, versículo 5 a 7 de Judas, versículo 5 até o 7, que os anjos serão julgados. Então Deus irá julgar os anjos, Deus irá julgar todo aquele, até o obreiro também dentro da igreja, falsos obreiros. Está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, até obreiros também falsos serão julgados. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então,
O diabo tem obreiros que se disfarçam de obreiros de Cristo e estão no meio da igreja. Então estes tais são obreiros fraudulentos, descompromissados, não têm temor a Deus, não têm amor às ovelhas, pregam o evangelho que querem e, lamentavelmente, muitos seguem as suas dissoluções, como está lá em 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: e também entre vós, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje nós não sabemos mais quem é cristão. Não sabemos mais identificar uma igreja. Não podemos mais identificar aquele pastor ali. Você pode confiar nele porque ele tem os ensinamentos, ele age com temor a Deus. Existem poucos nessas condições que amam verdadeiramente as ovelhas e que temem o dia do acerto de contas com Deus. Eles não têm compromisso, mas a Bíblia está dizendo aqui que a perdição dele não vai falhar. Deus não vai deixar passar em branco estes tais obreiros que distorcem a verdade do evangelho. E em busca de dinheiro fazem negócio com o povo, comércio. Eles também irão prestar contas a Deus naquele grande dia. Nada vai ficar impune. É tempo de nós vivermos um evangelho puro, um evangelho compromissado com as Escrituras. Não aceitar, não concordar com a apostasia, com a rebelião, com a doutrina de demônios que tem entrado dentro das igrejas. E muitos estão aceitando naturalmente, não tem problema não. Aqui é bom. Muitos crentes que não querem compromisso com a Bíblia, eles não procuram uma igreja compromissadas com a verdade. Ele procura essas igrejas que não têm temor à palavra de Deus, não têm compromisso, não têm satisfação a dar a Deus, vivem relaxadamente. E eles dão apoio, eles dão honra, eles dão unção, eles chamam para pregar, porque eles não têm compromisso, eles querem que as igrejas encham, e muitas vezes, muitos, por não terem palavra para alimentar o povo, criam campanhas para atrair o povo, para que a igreja encha. Muitos usam de estratégia, fazer campanha tantos dias para que a pessoa vá, de repente as pessoas se acostumam naquela igreja e faz amizade e fica por ali mesmo. E dessa forma eles enchem a igreja. Na verdade, a palavra de Deus, ela é para ser alimentada, a igreja é para ser alimentada pela palavra, pela verdade, porque bênção não salva, dom não salva, posição de honra não salva, lugar de destaque na igreja não salva, falar em mistério não salva, pular, sapatear, entregar profecia também não salva. O que salva é nós termos compromisso com a palavra de Deus para obedecermos a norma que Deus criou e deixou para nós praticarmos. Mas muitas igrejas não trazem doutrina, porque dizem que a igreja vai esvaziar e o dízimo vai diminuir. Então eles estão fazendo comércio com as almas, mas o dia do acerto de conta será duro para os tais. Queremos aqui também falar em 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 e o 5, que diz assim: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, nós vivíamos uma vida de pecado, agora aceitamos a Jesus, fomos transformados, somos zombados, perseguidos, criticados, ameaçados, desprezados. Estes tais que nos perseguem irão prestar contas a Deus naquele grande dia. Quem mexe com a igreja de Deus tem um acerto de contas para ele. Muitas vezes alguém deixa de servir a Jesus pela perseguição, pelas dificuldades, pela opressão, por tanta coisa. Mas Deus tem um acerto de conta para aqueles que perseguem o seu povo. Nada está isento da vontade de Deus. Nós temos aqui, em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 8 e o 9, está dizendo que o diabo ele foi
condenado às trevas. Ele foi expulso do céu para as trevas. Também encontramos em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, em diante, dizendo que o diabo quis ser semelhante ao Altíssimo e queria montar um trono lá no céu para também ser adorado. E foi expulso. Lá no céu não tem lugar para repeliados. E no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12 também, está dizendo que ele era perfeito, andava entre pedras afogueadas, mas ele era perfeito até o dia em que se achou nele iniquidade. Então ele foi expulso para as partes mais baixas da terra, para o inferno. E Deus não deixa nada passar em branco, nada está sem a percepção de Deus. Encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, está dizendo que o diabo tem a permissão de Deus para testar, para perseguir os santos e vencer muitos. Sabe por quê? Que Deus permite? Porque Deus quer de nós compromisso com Ele, com a palavra dEle, para nós entrarmos no céu pelas portas. E o diabo ele está solto com os demônios aí na terra para testar, para perseguir e para encontrar aqueles que realmente eles querem servir a Deus com fidelidade. Todas as opressões, todas as perseguições, todas as provas, todos os testes é para saber se nós realmente queremos servir a Deus ou não. Muitas vezes, por tão poucas coisas, queremos deixar a Jesus. E quando alguém quer estar na igreja sem compromisso, que será julgado naquele grande dia, está aqui Mateus 25, 41, tem uma receita aqui, na palavra de Deus, a respeito daqueles que viveram uma vida sem compromisso com as coisas de Deus. Diz assim: então dirá também aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles, que está aqui dizendo em Mateus 25, está dizendo que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas vão estar no seu lado direito e os bodes no seu lado esquerdo. E ele será lançado no fogo eterno que está preparado para o diabo e os anjos que se rebelaram com ele. Então não tem ninguém que está escondido de Deus. Todos estão sendo observados por Deus. Encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que diz aqui, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a morte e o inferno serão condenados ao lago de fogo. Nada está encoberto, nada está fora do controle de Deus. Adiantando aqui mais um pouquinho, encontramos também o diabo sendo condenado pelas suas obras más. Aqui Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Muitas pessoas acham que o diabo ele está fazendo o que quer, mas o acerto de contas dele está marcado no relógio de Deus. Nada está impune diante dos olhos de Deus. Então, nem o diabo, nem os demônios, nem os obreiros, nem os anjos, todos estão sendo observados por Deus. E o crente também, que não quer compromisso com a palavra de Deus, que escuta
e não dá valor ao que está escrito, não guarda na tábua do seu coração. Sabe o que está preparado para ele? O lago de fogo, junto com o diabo e com os anjos, que está em Mateus 26, 25, 41 de Mateus, está dizendo isto. Então que nós devemos despertarmos e tomarmos cuidado, porque Deus está nos observando e quer nos dar o céu de glória. Mas se nós não tivermos compromisso com Ele, nem com a palavra dEle, nem com o Evangelho, não esqueça de uma coisa: mesmo estando dentro da igreja, será lançado no lago de fogo junto com o diabo. Porque Deus, Ele quer pessoas que tenham compromisso com Ele, para o servir, para estar na igreja com compromisso com as coisas certas, ou não ir à igreja. É melhor não ser do que ser sem compromisso. É melhor aqueles que vivem no mundo sem compromisso do que aqueles que estão na igreja escandalizando, distorcendo a verdade, atrapalhando o culto. Então, o acerto de contas dele vai ser grave, mas é melhor se consertar para entrar no céu do que desistir de tudo e ir para o mundo, para o inferno, que é sofrimento eterno. Jesus oferece o reino do céu para nós, cristãos, que quer compromisso com Ele. Estar na igreja não é lugar, a igreja não é encontro de amigos, a igreja não é lugar para se apresentar, para ser celebridade. A igreja é lugar para adorar a Deus. Os dons que Deus nos dá serve para edificar a igreja do Senhor. Não é para nós ganhar muito dinheiro, nem nos promover diante do público, diante de pessoas. Tem pessoas que pregam para agradar, para encher agendas. Não prega aquilo que Deus manda. Estes tais também serão julgados por Deus e certamente serão condenados se não se arrependerem hoje, enquanto há tempo. E o jovem que está na igreja, que não quer compromisso, não escuta pastor, não escuta a mãe, não escuta obreiro, não escuta a palavra, não gosta da palavra. Muitos músicos só gostam de estar na igreja para tocar o instrumento, mas não, na hora da palavra ele sai. Quando se trata de ensinamento de escola dominical, muitos não vão. Quando se trata de culto de doutrina, muitos não vão. Não querem aprender a palavra de Deus. Mas naquele grande dia, sabe o que está escrito lá em Mateus? Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Está dizendo assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsamos demônios, falamos em mistérios, falamos profecias, fizemos maravilhas. Sabe o que Jesus vai falar? Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos querem unção, querem posição na igreja, querem pregar, querem ser dirigente de campanhas, querem ser convidados para pregar em campanha, querem fazer todo tipo de coisa, querem vigília, querem monte, querem se promover, querem fazer a obra. Só não querem compromisso com a palavra de Deus. Mas Jesus falou em João 12, versículo 47 e 48. Aquele que ouve minhas palavras e não dá crédito, eu não julgo, eu deixo para o último dia. E muitos que não querem nem ouvir, muitos que não querem nem ir ao culto. Quando se faz uma campanha, não falta uma, a igreja é lotada, repleta. Quando vem um pregador de movimento, de grito, de pulo e de profecia, a igreja superlota. Mas no culto de doutrina é lamentável. Então sabe o que significa isso aqui? Desprezo pelas coisas de Deus. E naquele grande dia vai ser lembrado: você não gostava de ensinamento, por isso que você não quis aprender, você não sabe o que você faltou. E muitos pastores que também não pregam, para a igreja não esvaziar, vai prestar contas a Deus também. Oséias falou, o profeta Oséias falou, Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é a maior arma, o conhecimento da palavra de Deus é a maior arma. Mas muitos não querem mais, só querem bênção, profecia, ouvir alguma revelação, mas palavra de Deus, muitos não querem. Mas isso não vai ficar encoberto naquele grande dia. É tempo de nós despertarmos para as coisas de Deus. E aquele jovem que está na igreja e também não quer compromisso, não escuta ninguém, não escuta a mãe, não escuta pai, não escuta pastor, não gosta de doutrina, não gosta de ensinamento, não se veste como cristão, não tem amizade de cristão como cristão, não namora como cristão, não fala como cristão, assiste todo tipo de programas indecentes, escuta a música do mundo, gosta de palavras que não convém a cristão,
Está dizendo aqui, Jesus tem, na palavra de Deus, tem um conselho aqui para os jovens. Está dizendo assim, Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O jovem, ele também irá passar no acerto de contas com Deus. Jovem que não quer ouvir ninguém, não quer seguir a mãe fala, o pai fala, não dá ouvido, e faz o que quer, escandaliza o evangelho, tem um acerto de contas para ele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim: ora, segundo Timóteo 2, 22, diz assim: foge também dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Paulo aconselhando Timóteo para andar de uma forma que convém, que é decente para a igreja do Senhor. Eclesiastes 12, versículo 1 em diante, está dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes de envelhecer. Muitas vezes há pessoas adultas hoje, idosos hoje, que fizeram coisas na mocidade que têm vergonha de falar. Tem vergonha de falar para os filhos, para os netos. É vergonhoso até lembrar o que fez. Então, é tempo de viver na presença de Deus. Temos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 13, está dizendo que Deus prova os nossos corações. E se alguma pessoa se disser cristão, líder, pregador, alguma pessoa que diz que é evangélico, cristão, e ele adora a Deus, mas depois faz amizades com alguém e quer levar para praticar as coisas do mundo, para servir a outros deuses, está dizendo em Deuteronômio capítulo 13 que nós não devemos segui-lo, devemos reprová-lo, como fala em Gálatas capítulo 5, versículo 11, está dizendo que nós devemos reprovar as obras da carne. Efésios capítulo 5, versículo 10 e 11, está dizendo que nós devemos condenar as obras das trevas. O cristão não pode fazer tudo. 1 Coríntios 6, 12 diz que nem tudo convém a um cristão. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém como cristão, né? Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É tempo de mudança de vida. Está dizendo também lá em Deuteronômio 13 que nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem a pessoa que nós amamos, se ela nos chamar para servir a outros deuses, quer dizer, né, praticar os costumes pagãos, não devemos segui-lo. Mas Deus permite que Ele nos convide para ver onde é que está o nosso coração. Muitos dizem, né, tem que curtir a vida. Muitos jovens têm que curtir a vida porque é muito novo, isso é de ser crente, é coisa para velho, é muito chato. Sabe o que tem no mundo para curtir a vida? Tem drogas, tem prostituição, tem roubo, tem bebedice, tem fornicação. Tudo isto aqui, para aqueles que querem curtir a vida, existe e haverá um acerto de contas naquele grande dia. Então, no julgamento de Deus, que muitos não aceitam hoje, que se alguém trouxer a palavra de Deus, esclarecer alguma coisa, diz que está julgando. Mas a palavra de Deus, ela está bem clara. É para nós lermos ela, é para nós conhecermos, é para nós ouvirmos. Mas muitos não querem nem ouvir,
Porque diz que está julgando. Se falar de roupa, se falar de futebol, se falar de carnalidade, é julgamento do homem. Mas a Bíblia diz que Deus irá trazer a juízo todo aquele que quiser viver uma vida de qualquer jeito, mesmo que seja influenciado pelo pai ou pela mãe, ou pela pessoa que ama, ou pelo filho, ou pelo primo, ou pelo tio, por quem quer que seja. Está dizendo aqui em 1 Coríntios 16:33, diz assim. João 16:33 diz assim. 1 Coríntios, vamos conferir aqui na Bíblia. 1 Coríntios 15:33, na verdade. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que aprenderam, foram criadas na igreja, tem pai crente, tem mãe crente, está na igreja, mas não quer guardar os bons costumes, o temor a Deus. Ele quer fazer o que os amigos da escola faz, do bairro faz, o que a prima, que o primo faz, que o vizinho, que o jovem da igreja sem compromisso, ele faz, então muitos querem fazer também. Quantas jovens cristãs, quantas jovens grávidas ou mães sem filho, trazendo escândalo para a igreja, engravidaram do namorado na igreja, do amigo do namorado da escola, do vizinho, porque namorou sem compromisso com as coisas de Deus. Aqui tem uma relação daqueles que não irão entrar no reino do céu. Nós devemos analisarmos se nós estamos praticando estas coisas e se nós precisamos melhorarmos mais. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Tem uma relação aqui daqueles que não irão entrar no céu, que a Bíblia diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Temos aqui também 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 6, versículo 9 e o 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ver mais aqui, Efésios capítulo 5. Uma relação daqueles que a Bíblia diz que não irá entrar no reino do céu. A partir do versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós não somos mais iguais o povo que vive no mundo.
Aqui também Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus sobre aqueles que não irão entrar no reino do céu. Diz assim, Gálatas 5,19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estes são, entre outros tantos, que a Bíblia diz que não irão herdar o reino dos céus. Que nós possamos fazer uma reflexão em nossas vidas como cristãos. Ou nós queremos sermos cristãos, estarmos na igreja para morarmos no céu, ou estamos perdendo tempo. E nós estamos nos últimos dias, os sinais estão mostrando, os sinais estão nos trazendo esclarecimento a respeito da vinda de Jesus. A rebelião, a violência, a apostasia dentro da igreja, a frieza, os falsos mestres, falsos doutores, eles estão aí soltos para testar os fiéis. Então que nós possamos, tomarmos cuidado. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está observando os bons e os maus. Então, nada está oculto aos olhos de Deus. Hoje, a Bíblia nos declara que Jesus, em 1 João 2,21, está dizendo que Jesus hoje é o 2, versículo 1, está dizendo que Jesus é o nosso advogado. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, está dizendo que ele virá como juiz. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, está dizendo que aqueles que não exercitaram misericórdia, o juízo também será sem misericórdia. Aqueles que não têm compaixão daquele que falha, aquele que não sabe perdoar, aquele que lhe aborrece, aquele que não sabe amar, aquele que lhe faz mal, estes também irão prestar contas a Deus do seu coração que não quis se converter ao Senhor. Então nós estamos na igreja para sermos diferentes. Nós estamos na igreja para sermos cristãos. E cristão, ele é diferente. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 7, para nós terminarmos aqui, está dizendo assim: aquele que quiser seguir a Cristo, diz assim: mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Isso é coisa para crente. Se não estiver disposto a aceitar este tipo de vida cristã, é hora de pedir perdão a Deus, é hora de orar, é hora de pedir arrependimento, pedir temor, antes que o grande dia do Senhor ele se revele. Antes que o dia do Senhor que está para vir, ele se revele. Porque não vai haver tempo de se arrepender na última hora. Não vai haver tempo mais de se arrepender aqueles que desceram à sepultura, mesmo na igreja. Mesmo pregando o evangelho. Se não tiver um coração limpo, um coração cheio de amor, este será julgado. E a Bíblia diz que será condenado. Nós, para termos um coração má, não precisava estar na igreja. No mundo estava muito bem. Mas Jesus, ele se agradou, ele teve compaixão de nós, ele teve misericórdia de nós. E ele nos alcançou com a sua mão, com a sua graça, nos purificou no sangue, nos trouxe uma nova vida, nos trouxe uma oportunidade de viver diferente. E nós nos identificamos para nossos parentes como cristãos.
nos identificamos para o nosso bairro como cristão, nos identificamos dentro da igreja como cristãos, mas será que nós queremos compromisso mesmo? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos perfeitos? Nós não somos, mas precisamos ter temor. Perfeito nós não somos, mas precisamos ter compromisso com as Escrituras. Mas nós ainda temos tempo de nos arrependermos. Provérbio 28, 13. Está escrito aqui uma palavra para nós encerrarmos. Diz assim a palavra de Deus: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. É tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados, das nossas atitudes e assumirmos compromissos de cristãos que quer realmente morar no céu de glória. Perdão é para crente. Amar o inimigo é para crente. Se não aceitar, muitos pastores estão enganando. E muitos crentes não querem ouvir. Então é tempo de nós nos arrependermos. Salmo 139 diz que Deus nos sonda e nos conhece. Então, para onde nós podemos escapar da presença do Senhor? Para onde nós podemos fugir? Deus nos conhece. Nossos corações, nossos pensamentos e nossas atitudes, nosso dia a dia. Que nós possamos aproveitarmos o dia de hoje para servirmos a Cristo com temor e tremor na presença dEle, fazendo a vontade dEle, se sacrificando, negando a si mesmo, para um dia morarmos no céu de glória. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.